E diante disso a palavra vem nos revelando que um homem que quando estava diante do seu exército, com aquele seu uniforme, com tudo aquilo mostrava que era um homem que tinha poder. Mas com certeza, amado, muitas vezes nós estamos na igreja, glorificamos, e quando chegamos em casa a gente fracassamos, porque temos que sentir a presença de Deus todo o tempo das nossas vidas. E aquele homem, quando chegava na presença da tua família, que tirava aquele uniforme, ele sabia que estava doente com a doença que naquela época era muito mesmo dificilmente de encontrar a cura. Mas quando Deus quer, Deus faz. E diz a palavra de Deus o seguinte, amado, que saindo tropa da Síria, isso está no capítulo 2, saindo tropa da Síria, chegando na parte de Israel, foi apreendida uma jovem. E essa jovem foi parar no convívio, na presença assim do Senhor Naamã. Foi trabalhar na casa de Naamã, ser escrava. A palavra mais sincera diz assim. E essa jovem foi parar na casa de Naamã. Diante disso, amado, é porque muitas vezes nós paramos em locais em que não queremos estar, mas o Senhor Ele permite, para através de você, usar o conhecimento da palavra, para a gente poder direcionar alguém ao conhecimento de Deus. E essa jovem ela não queria estar ali, porque foi tirada do convívio de sua família e foi parar na casa de Naamã. Mas a palavra nos mostra, amado, o seguinte, que essa jovem, Deus usou essa jovem para Naamã conhecer verdadeiramente a Deus. Porque no início a palavra vem nos mostrando e dizendo o seguinte: um homem valoroso, mas que ainda não tinha o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, quando estava no mundo, amado, você não tinha esse conhecimento, mas você hoje está na igreja servindo o Senhor e você já tem o conhecimento da palavra de Deus. Nós não servimos mais para esse mundo. Diante disso, aquela jovem foi apreendida, mas ela não criou ódio no seu coração, ela não ficou machucada, talvez ficou sentida, mas não criou ódio para dizer, é bom que ele morra. Ela não disse isso. Ela chegou para a sua senhora, a esposa de Naamã, e disse o seguinte. Ela disse, olha, se o meu Senhor conhecer o profeta que está em Samaria, ele o restauraria dessa doença que ele tem, ou seja, dessa lepra. E a palavra de Deus, amado, sempre tem um conforto para cada um de nós. Buscamos direção, e diante das provas não precisamos murmurar, porque, amado, eu passei por uma prova grande diante daquilo que eu servi aqui na cidade de Siriri, e quando o juiz me deu a sentença, eu fiquei desesperado, porque me deu 2 anos para eu pagar de pena, mas me disse que eu vou pagar através de um serviço social. E diante disso ainda me disse que eu teria que pagar 5 mil reais. Onde é que eu ia tirar esses 5 mil reais para parar, amados? Mas o Senhor é justo na minha vida. E eu estive em a cidade de Kombi há 2 dias atrás, e uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: ei, a tua dívida quem paga sou eu. Glória a Deus, amado, o Senhor não nos abandona. E eu estava desesperado, digo, como é que eu vou poder pagar isso? Mas chegou uma pessoa na minha vida, e ele chegou e disse o seguinte: a dívida que foi condenada para você, não se preocupe, porque eu vou pagar ela todinha. Essa dívida é minha. Glorifica o Senhor, amado, por causa disso, porque eu não teria como pagar esse valor. Mas o Senhor é na minha vida, como é na vida de todos os irmãos que aqui estão presentes. Mas não adianta, amado, a gente murmurar. Eu fiquei sentido, muito sentido. Mas quando aquele homem disse, vem aqui, que eu tenho algo para você. Quando chegou, ele disse, a tua dívida é minha dívida. E meu coração, graças a Deus, diante disso, amado, mas ainda eu tenho que prestar conta das prestações de serviço, mas vou fazer com alegria. E eu não vou prestar na cidade de Siriri, eu vou prestar na cidade de Nossa Senhora das Dores. Mas eu entendi, e essa passagem ela fala disso. Aquela jovem não queria estar ali, e se o Senhor está me levando até Nossa Senhora das Dores, porque tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, e eu vou levar essa palavra a conhecimento dessa pessoa que estiver precisando. No capítulo 3, amado, diz o seguinte: e disse esta sua senhora ao seu senhor Naamã: olha, aquela moça que trouxeram de lá de Samaria, da terra de Israel, ela disse que existe um homem que está lá na terra dela. Se você conhecer, Naamã, esse homem, ele curaria você dessa sua doença. Mas Naamã, amado, tem muitas vezes que a gente está para receber a bênção e a gente vamos para caminhos errados. Naamã ouviu, ela disse: se você for à presença do
profeta. Mas Naamã foi até o seu rei. E chegando na presença do rei dele, ele disse o seguinte: aquela menina que está em nosso convívio, que nós trouxemos da terra de Israel, ela disse que existe um profeta lá em Samaria, que ele vai me curar se eu chegar à tua presença. E o rei disse, para a gente adiantar, ele disse o seguinte: vou mandar uma carta ao rei de Israel, dizendo que mandarei o meu servo para que ele cure você dessa doença, para que ele restaure você dessa doença. E o rei de imediato, amado, quando soube disso, que o rei pegou aquela carta, lendo aquela carta, ele disse o seguinte: e sou eu Deus para dar ou tirar a vida? Porque quem dá a vida é Deus, eu não tenho esse poder. E a palavra de Deus nos revela, amado, que o rei rasgou as tuas vestes, preocupada com isso, porque o exército da Síria era um exército muito poderoso, que inclusive derrotou o exército de Israel. Mas como é que dá para entender, amado, se o homem era o chefe do exército da Síria? E você vai aprender aqui agora que não adianta, amado, se você já cometeu algo de errado, se você está sofrendo na tua casa, se você está passando por prova, não se preocupe, porque Deus é na tua vida e Ele vai dar a providência. Só não desvie o teu caminho, porque o Senhor vai operar na tua vida. Muitas vezes a gente diz: eu estou indo para a casa do Senhor, mas está faltando algo. O Senhor está providenciando, porque Ele vai dar no momento certo para você saber administrar. Aquele homem, amado, a palavra de Deus diz que ele era um homem muito poderoso, porque era chefe do exército da Síria, mas tinha uma doença. Talvez, amado, você esteja servindo o Senhor, talvez você tenha vindo buscar, esteja em joelhos, esteja adorando a esse Deus, mas ainda as portas não se abriram para você. Não se preocupe, essas portas vão se abrir, porque o Deus é todo poderoso na minha e na tua vida. Porque quando eu cheguei até ali, amado, eu me preocupei muito, eu sei, porque nós vivemos também nas coisas da carne, mas devemos viver na parte do Espírito, porque quando a gente nos ligamos no Espírito, a gente buscamos nos profundo ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. E quando chegou, amado, o profeta soube que o rei rasgou as tuas vestes, ele disse o seguinte: por que você rasgou as tuas vestes? Manda ele vir até a mim, para saber que em Israel existe homem de Deus. E Naamã, amado, chegando, ouvindo isso, ele buscou e foi até o profeta, com toda a sua carruagem, chegando na frente da porta do profeta, com toda a sua carruagem, ele foi descendo. E quando aconteceu isso, você sabe o que aconteceu, amado? Naamã, ele já foi ditando como queria que acontecesse. Não venha para a igreja para ditar, só peça a Deus, que Deus vai operar na minha e na tua vida, porque quem faz é Ele. Diante disso, amado, o que aconteceu? Quando Naamã chegou à presença do profeta, o profeta nem veio até ele. O profeta disse o seguinte: mandou um dos seus servos dizer a ele: olha, o meu Senhor disse para o Senhor, para você, amado, ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. 7 vezes para você mergulhar no Rio Jordão. E Naamã saiu dali murmurando, dizendo: não é melhor o rio da minha terra, o Damasco, para eu mergulhar nesse rio daqui dessa terra poluída? Amado, se Deus manda você ir, vá. Se Deus mandar você mergulhar até no esgoto, você pode ir, porque Ele vai providenciar a cura na minha e na tua vida. Naamã ficou murmurando, amado. Não adianta, quando está para chegar a bênção na tua vida, não adianta você murmurar. Apenas glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Apenas glorifique a esse Deus. E Naamã ficou murmurando, amado. Saiu dali, ele queria que acontecesse da seguinte forma. Assim diz a palavra de Deus. Naamã disse o seguinte: eu pensei que ele viria até a mim, colocaria sua mão em mim, invocaria o teu Deus, e eu ficaria curado desta doença. Aleluia. Amado, as coisas na minha e na tua vida não é do jeito que eu e você queremos, mas é do jeito de Deus. É do jeito de Deus para a gente buscar a nossa salvação, amado. Aleluia. E Naamã não queria fazer aquilo que foi dito pelo profeta, pelo homem de Deus. Então ele provavelmente iria voltar para sua terra. Mas aqueles moços que o serviam disse: Naamã, se fosse outras coisas você não faria. Nós já estamos aqui, vamos fazer o que o homem de Deus disse, vamos fazer o que o profeta disse.
Então, amado, existe ainda amigos nessa terra